Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan, professor de música de novo. Eu vim aqui para falar com vocês, explorar um pouquinho mais esse assunto, né, do mecanismo. A gente viu aí nos outros vídeos que eu expliquei que o mecanismo, ele é aquele conjunto de percepções, valores, né, cognições que você tem sobre determinado objeto, determinada obra ou determinado instrumento, né? No caso, o Eduardo Fernandes, ele pergunta para você, né? Você toca violão? Você é capaz de tocar violão? Né? Então, aí você vai falar, não, eu sou capaz, mas você não está com o seu violão aqui, né? Então, ele pressupõe que você entende o funcionamento daquele instrumento, né? Mas não só isso, ele entende também sobre a questão da interpretação, da obra, né? E para isso, aí você tem que se aprofundar mais, né? Para você entender sobre essa questão de interpretação. Principalmente quando a gente fala sobre a arte, porque a arte, e aí um conceito que eu quero tratar aqui, a arte ela é polissêmica, né? Então o que quer dizer isso? A polissemia da arte implica que ela é uma obra relacionada à própria linguagem, ou seja, você nunca vai conseguir acessar exatamente o que o autor queria dizer. E isso, na verdade, nem é o objetivo da arte, para falar assim, sinceramente, né? Você não tem esse interesse de chegar na interpretação perfeita do que o autor queria dizer. Todos que tentam fazer isso acabam se frustrando completamente, né? Porque o que torna interessante a arte é justamente a quantidade de interpretações possíveis sobre ela. Então, uma vez que você joga uma composição, né, numa gravadora, joga uma composição aí no ar, né, publica e tal, essa composição ela já não pertence mais a você, ela já está aí na interpretação das pessoas. Então, muitas vezes o autor ele pode até falar e tal, pode dizer que ele queria, né, pensar e tal naquele momento que ele compôs a obra, porém ele não tem controle sobre isso, né? Você pode ver aí um caso icônico recente, né, que é o filme Matrix, que até então todo mundo achou que era uma questão antissistema e tudo mais, né? E aí uma das irmãs Wachowski falou que na verdade aquilo tudo é uma metáfora sobre a uma metáfora trans, né? E então, assim, mas isso não vai mudar praticamente nada, só a interpretação dela. Isso não afeta em nada, né? Porque a arte sendo polissêmica, ela cabe em milhares de interpretações. E aí você, no próprio filme, né, você vê que ele traz muitas questões filosóficas, né, e tal, que são importantes. Bom, e voltando para a questão mais prática nos nossos estudos, né, se a gente pressupõe que a arte ela é polissêmica, então nós já temos que entender a arte como linguagem, né? Que tipo de linguagem? Porque às vezes quando você fala que a música é uma linguagem, já vem aquele questionamento, então o que eu quero dizer com tal melodia, com tal acorde? Não, a linguagem ela não quer dizer, ela não necessariamente ela vai te passar uma informação, te transmitir uma informação. Na verdade, a linguagem ela é mais um aspecto de comunicação, né? Então, por exemplo, quando você trata da música, estão ali contidas regras que cabem tanto na música quanto na linguagem, né? Na linguagem que eu falo, na linguagem verbal. Então, a música sendo uma linguagem, cabendo também uma interpretação polissêmica, né? Ela sendo polissêmica e sendo uma linguagem, a gente pode então utilizar-se das metodologias da linguagem para interpretar o que está dizendo ali na música, né? O que eu posso entender sobre aquela música, melhor dizendo, né? Então, dois métodos interessantes de pensar sobre isso, que vem da filosofia, que é a fenomenologia e a hermenêutica, né? A fenomenologia, que ela vai implicar justamente você pegar aquele objeto específico de estudo e abordar sobre aquele objeto, criar uma tese, uma antitese e disso trazer uma síntese, né? Já a hermenêutica, ela vai tentar entender a função daquele objeto no tempo histórico dele, no tempo histórico em que você está inserido e nas interpretações possíveis, né? Então daí você tem uma infinidade de possibilidades
não digo assim, não é infinito, né? Mas a linguagem ela tem uma limitação, realmente, né? Mas as interpretações, quando se trata de música, elas são variadas, né? Cada pessoa que tocar uma mesma passagem vai tocar de uma forma diferente, né? Então a hermenêutica ela vai te possibilitar compreender, né, o contexto, o texto e o contexto, né? Entender que, por exemplo, aquele momento histórico, aquela passagem, o que aquele compositor estava vivendo, né? Como se compunha naquela época, como se pensava sobre aquela época. Então, pressupõe que você tenha que estudar um pouco mais sobre o período da obra, se é uma obra histórica ou não, se é uma obra mais contemporânea, se é um movimento, uma obra, um reggae, um rock, né, um jazz. Estudar aqueles movimentos permite também que você compreenda os mecanismos de interpretação que ele pressupõe, né? Às vezes, uma mesma escala tocada no rock, ela vai ser completamente diferente tocada na música clássica, vai ser completamente diferente se for tocada também num jazz, por exemplo, né? Então, cabe você interpretar o contexto, né? A linguagem, o contexto que aquela linguagem foi é, produzida. Certinho? Então é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima.